Jesus Cristo, porque Ele é bom. Quem aqui no meio de nós já tentou entender a maneira como Deus trabalha com alguém? Nós podemos até tentar mensurar, medir, qualificar a maneira como Deus trabalha, mas a grande verdade é que o nosso Deus não está limitado ao achismo humano. O nosso Deus não está limitado à nossa opinião humana. O nosso Deus não está limitado àquilo que nós estamos acostumados a fazer. Quando nós lemos o primeiro livro dos Reis, no capítulo 20, nós estamos vendo um povo que está sendo governado por Acabe, que é casado com Jezabel. Acabe, os irmãos sabem, é um dos reis mais ímpios que surgem no cenário de Israel, que permite-se induzir pela influência da rainha Jezabel e traz 850 profetas de Baal e Azera para dentro do reino de Israel. O reino de Israel é o reino das 10 tribos do norte. Judá e Benjamim fazem parte do reino do sul. As demais tribos compõem o reino do norte. Então Acabe traz esses profetas com sua esposa e eles levam o povo que era de Deus à idolatria. A capital do reino do norte é Samaria. Acabe está a governar em Samaria. A Bíblia diz que se levanta o rei da Síria, Ben-Hadad II, se levanta contra a Síria e eles se assustam porque o exército de Ben-Hadad II é um exército de 32 reis que se uniram para combater Samaria e tomar Samaria. Para evitar uma guerra, Acabe concede espaço a eles, ao ponto de que Ben-Hadad II e os homens da Síria levam as riquezas de Samaria. Eles levam tudo que havia de melhor, de mais qualidade dentro daquela terra, tudo que era o melhor, eles levaram. Ben-Hadad é o símbolo do inimigo que não se contenta com pouca coisa, que não quer tomar só uma parte, que pede hoje, mas quer tomar tudo amanhã. Ben-Hadad é o símbolo do inimigo que oprime, que cerca, que rodeia, que quer derrotar o povo do Senhor e tomar tudo que é do povo do Senhor. Deus levanta um profeta anônimo, que a Bíblia não menciona o seu nome, mas usa um profeta para falar com Acabe, dizendo que o Senhor daria livramento a eles. Observe uma coisa importante: o profeta não tem nome. O profeta, ninguém sabe qual é o endereço do profeta. Profeta, ninguém sabe de onde veio nem para onde foi, porque homem e mulher de Deus não está preocupado em ter nome lembrado na palavra por onde passa. Homem e mulher de Deus só está preocupado em entregar a mensagem. A glória é de Jesus Cristo. Mesmo sem merecer, Deus diz: Acabe, tu é ímpio, mas eu vou dar livramento para vocês, só para provar mais uma vez que eu sou maior que Baal, que eu sou maior que Azera, que eu sou maior que os deuses de homens que vocês buscaram. A pergunta de Acabe é uma pergunta pertinente, já que nós estamos num culto de jovens. A pergunta é: por quem virá o livramento? Oh, meu irmão, se o Senhor vai fazer, com quem que o Senhor vai contar nesse livramento? E Deus usa o profeta anônimo e fala: eu vou levantar os moços, eu vou levantar os jovens, eu vou levantar, oh meu Deus do céu, eu vou levantar quem não tem experiência, mas eu vou trazer livramento para vocês. Nós devemos entender a maneira que Deus trabalha. Deus não trabalha do jeito que nós queremos. Se eu, Marcelo, vou à guerra, eu quero contar com homens experientes que têm habilidade bélica para tomar as armas e guerrear. Mas quando Deus quer dar livramento para o povo, Deus chama quem nem experiência tem. Aleluia! Eu creio que Deus já está falando com alguém aqui. Ao longo de toda a Bíblia nós vamos ver Deus levantando jovens. Os discípulos, a maioria dos discípulos, segundo os estudiosos, tinham menos de 30 anos de idade, senão Pedro, que já era casado.
Nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o Deus que quando quis encarnar no ventre de uma mulher, escolheu quem? Uma jovem chamada Maria. Nós vemos Deus levantando homens no Novo Testamento para pastorear igrejas, e no caso Éfeso, quem foi? Timóteo, um jovem solteiro. Nós vemos Deus levantando homens e mulheres no Antigo Testamento, como José, como Daniel, homens que não tinham experiência, mas foram instrumentos de Deus para trazer livramento. Foi através de um Davi, de aproximadamente 17 anos, que Deus deu livramento ao povo de Deus, derrubando Golias e cortando a cabeça de Golias. Meus irmãos, tem hora que nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha evangélica e dizer para Ele: se o Senhor é Deus, o Senhor faz desse jeito. Só que Deus é especialista em contrariar a vontade do homem, para mostrar para o homem na terra que ele não precisa de habilidade humana nenhuma, que ele não precisa de condição humana, que ele não precisa de habilidade, capacitação. Por quê? Porque Ele é o Deus que capacita, Ele é o Deus que levanta, Ele é o Deus que dá habilidade a quem não tem. Meu Deus do céu, Deus estava dizendo: Acabe, eu vou trazer livramento. Por quem? Pelos jovens. Meu Deus, eu creio que nós estamos vivendo esse tempo. Deus levantará uma geração que não vai ter medo de guerra. Deus vai levantar uma geração que não vai ter medo de ir para a batalha, de pegar na espada, de dizer: eu vou, mas eu vou porque Deus mandou, eu vou porque Deus falou. Deus vai levantar uma geração para vencer batalhas neste tempo. Oh, aleluia! Quem quer fazer parte desta geração, levanta esta mão ao alto e glorifica a Deus. Quem é esta geração que Deus quer levantar neste tempo para trazer vitória para o povo de Deus? Só lembrando, o cenário é desesperador. 32 exércitos diante de Samaria. E Deus diz: eu vou levantar 232 jovens para dar livramento. Meu irmão, quando Deus quer trazer vitória, Deus não precisa de quantidade. Quando Deus quer mover, Deus não precisa de número de pessoas. Deus chamou Gideão e disse: Gideão, eu vou te usar como instrumento poderoso para trazer vitória para o meu povo. É, Senhor, então para isso eu preciso de um exército. Então convoca o exército, 32 mil. Deus olha para Gideão: tem muita gente para a obra que eu quero fazer. Fica quantos homens? 301 com Gideão. 301 homens com cântaros e buzinas, dividido em 3 partes, descendo uma montanha, fazem um exército tremer. Por quê? Porque Deus não precisa de quantidade. Deus quer levantar alguém que tenha disponibilidade para Ele hoje nesse culto. Deus quer levantar alguém que tenha coragem de dizer: se o Senhor quer usar alguém em Trofa, nesta região, não precisa buscar mais ninguém, porque eu me rendo a Ti. Meu Deus, Deus quer levantar uma geração nova, a geração que pregará o Evangelho e que irá às nações anunciar a palavra de Deus. Porque Deus quer levantar uma nova geração? Porque onde os homens veem despreparo, Deus vê potencial. Oh, glória a Deus. Os homens estão dizendo: são muito jovens, não podem fazer a obra de Deus. São muito jovens, não podem guerrear contra 32 exércitos. Mas Deus disse: quem vai trazer vitória vai ser os 232 jovens. Deus não está buscando neste tempo homens e mulheres habilidosos, porque é Deus que traz a capacitação. Deus não está buscando homens e mulheres que se vangloriem neste tempo, que olhem para si e creiam que tudo é fruto do esforço, da sua autossuficiência, da habilidade das suas mãos, da sua inteligência, da sua habilidade. Deus quer levantar quem não é, para confundir quem pensa. Oh.
Esse é o tempo que Deus vai levantar uma geração que não sabe, para confundir aquela que pensa que sabe. Se prepare, porque se Deus encontrar em você hoje um coração disponível, Ele tem graça para derramar. Deixa eu ver aqui nesta noite, quem é que veio nesse culto, que tem um coração disponível para Deus? Ele não te chamou pela tua aparência, Ele não te chamou pela tua habilidade, Ele não te chamou porque tu canta, tu prega, tu ora. Ele te escolheu porque Ele quer ser glorificado na tua vida. Quem se disponibiliza, adore o nome dEle. Oh glória. Deus levanta os 232 jovens. E agora há um desafio. Não é somente saber qual é a direção, senão obedecer a direção. Tem muita gente que sabe o que Deus quer, mas tem dificuldade de obedecer o que Deus fala. Quando Deus fala com Filipe, Atos dos Apóstolos capítulo 8, o anjo do Senhor fala com Filipe, mas imediatamente o Filipe se movimenta em direção àquilo que o anjo do Senhor lhe havia falado. O problema é que nós queremos ouvir Deus falar, mas nós somos ruins de obedecer, meu irmão. Não é? Senhor, eu quero ser um instrumento, mas aí Deus não quer te levar para o altar primeiro. Deus vai trabalhar, vai te levar para muitos becos e valados. Meu Deus, Ele vai te levar para quem precisa. Altar é consequência de algo que já aconteceu antes. Nós queremos que Deus inverta a lógica. Primeiro, eu quero só a direção, mas não preciso da obediência. Quantas vezes você orou dizendo: Deus, eu quero uma palavra, e Deus disse: então perdoa, e você não quis perdoar? Porque ter a direção, mas não obedecer é a mesma coisa que viver uma vida hipócrita. Eu coloco a máscara evangélica, venho para o culto, quero que Jesus fale comigo, porque eu não sou adorador, eu me tornei um consumidor do evangelho. Eu só vou para receber. Só que Deus está falando com alguém aqui hoje. Eu não te chamei só para se embriagar com a minha voz, eu te chamei para mover esses pés e obedecer a minha palavra. Tem livramento para o povo, tem direção de Deus, só que Deus queria obediência. A geração que Deus vai levantar é a geração que vai confundir aqueles que pensam que são, mas também será a geração que vai obedecer a voz de Deus. Deus queria trazer livramento, mas se eles ficassem em Samaria com os braços cruzados, nada estaria resolvido. Deus queria operar através dos jovens, só que se eles continuassem no mesmo lugar, sem obedecer à direção de Deus, não haveria livramento. Olha o que o Senhor está falando conosco: entre você e a nova história que Deus tem, através da vitória que Ele vai dar, está uma palavra apenas: obediência. Quer vitória? Para de falar, começa a obedecer. Quer vitória? Para de questionar e começa a obedecer. Quer vitória? Para de falar da vida dos outros e obedece a palavra. Quer vitória? Para de murmurar e dá lugar ao que Deus mandou. Quem fica olhando ao vento nunca colhe. Quem fica perdendo tempo olhando a condição não obedece a palavra. Deus quer levantar um povo nesse lugar que vai ouvir a voz de Deus e vai dizer: eu não vou deixar para amanhã, eu não vou deixar para outra pessoa. Deus falou comigo, eu vou obedecer. Onde estão os obedientes aqui nesta noite? Aleluia, aleluia. Mas eu vou sacrificar para Deus. Só que, Saul, deixa eu te ensinar uma coisa: obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente querendo sacrificar, mas não obedece. Não obedece a palavra. Senhor, mas eu faço para ti. Deus olhando do céu, mas continua na mentira. Não obedece. Senhor, mas eu virei à noite na igreja, Senhor, mas continua na fofoca. Não obedece. Senhor, eu trabalho na tua obra, eu sento no altar,
Mas cadê a vida de um adorador? Não obedece. A geração que Deus vai levantar é a geração que não quebra a palavra. Porque muitos foram levantados e abandonaram a Deus quando foram levantados. Deixaram a palavra e negociaram seus valores. Só que Deus quer levantar uma geração, a geração que não negocia o princípio, a geração que não abre mão da obediência. A geração que Deus quer levantar é a geração que vai obedecer mesmo sem entender. Quando Deus fala vai, vai. Quando Deus fala vem, vem. É a geração que vai andar ao som da voz do Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Quem é essa geração que Deus vai levantar? É uma geração que tem coragem. Eles estão em um menor número, irmão Leandro. Eles não têm preparo para a guerra. Eles não sabem guerrear, eles são servos. Olha o que a Bíblia diz. Eles são os moços dos chefes das províncias. Nem parte do exército eles compõem. Mas eles têm coragem de obedecer à voz de Deus. A geração que Deus vai levantar é a geração que vai confundir os que pensam que são. É a geração dos obedientes ao que Deus manda, mas é a geração dos corajosos. Coragem não significa ausência de medo, mas significa a capacidade de enfrentar o medo, mesmo ele estando dentro do seu coração. É quando alguém diz, eu sei que eu não posso, mas Deus mandou, se Ele mandou, eu vou. É quando alguém diz, eu não tenho condição, eu não sei como fazer, mas eu sei quem falou comigo, e porque falou, eu vou andar. Ai, 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 ai. Para de esperar o mar abrir para que você obedeça. Para de esperar a melhor condição para que a coragem venha. Deus quer levantar um povo que tenha coragem de dizer, Trofa não será terra de morte espiritual, de dizer, Portugal não vai ser um cemitério de crente, e sim uma terra onde Deus vai levantar homens e mulheres que serão atalaias, missionários, pregadores e pregadoras, instrumentos de Deus para trazer vitória. Meu Deus, a geração que Deus quer levantar é a geração que tem coragem. Meu Deus, é a geração que vai. Eu lembro quando Deus me chamou para o ministério. Eu tinha 14 anos de idade. Deus começou a usar pessoas dizendo que eu seria um pastor e pregaria o mundo inteiro. Quem era eu? O filho do drogado, o filho da mulher que havia casado 5 vezes. Eu catava latinha, vendia no ferro velho para ajudar minha mãe, vendia chaveiro de couro do Grêmio, do Inter. Mamãe gravava uns discos num computadorzinho velho que nós tínhamos e eu saía vendendo as melhores sertanejas de 2010. E eu ia vendendo, irmão, loja por loja, pessoa por pessoa, chaveiro, CD. Quando Deus começou a usar pessoas, muita gente riu de mim. Só que eu entendi o que Deus falou. Eu havia entregado a minha vida para Jesus. Jesus me havia curado da depressão, me havia dado dignidade. Mesmo não tendo condição financeira, Ele me deu dignidade, Ele me deu uma vida nova. Eu me entreguei para Jesus. Quando Deus me chama, com 18 anos de idade, eu vou para o campo missionário e diziam para mim, tu é louco, Marcelo. Porque eu sempre estudei muito. Eu fiz uma formação de design de interiores, eu trabalhava numa loja e cuidava de uma loja de design de interiores no interior do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é um dos lugares onde mais existem essa parte de móveis planejados. As maiores fábricas estão lá, na Serra Gaúcha. E eu havia estudado, me preparei, e eu fiz planos, eu vou estudar mais, estudei administração, só que Deus me chamou. E agora eu tinha que tomar uma decisão, continuar vivendo o que eu queria, ou abrir o meu coração e dizer, Senhor, eu tenho coragem, eu não tenho condição, mas eu vou. E eu fui para o campo missionário Uruguai, Montevidéu.
morar na Zona Roja de Montevidéu, o bairro vermelho, onde nós às 6 da tarde víamos os tambores começarem a tocar e o céu mudava de cor. Os bruxos começavam a tocar os seus tambores e o céu mudava a cor. Sentíamos uma opressão espiritual terrível. Só que Deus me fazia lembrar: não te chamei para voltar para trás, porque aquele que põe a mão no arado e volta para trás não é digno. Diga: eu vou vencer. E chorava, irmão, de manhã na presença de Deus. Deus, o que eu estou fazendo aqui sozinho? Não conheço ninguém, não sei falar espanhol. Eu fui mandado para pastorear uma igreja como diácono solteiro com 18 anos de idade na divisa do Uruguai com a Argentina, porque os obreiros da igreja não queriam. E eu disse para o pastor: então eu vou, pastor, porque tem 7 pessoas lá, missioneiro, como eles me chamavam, e eles querem um pastor, então eu vou. Não sou pastor, mas eu vou pregar para eles, terça, quinta, sábado, domingo de manhã e domingo de noite. Pregava para eles e trabalhava na construção, porque quando Deus te chama, Deus não quer saber se você tem condição, mas sim se você tem coragem. Olhe para cá, você nunca vai ter condição de fazer o que Deus chama. Você nunca vai ter condição de fazer o que Deus mandou, mas se você tiver coragem de se levantar, tu serás um instrumento de vitória nas mãos de Deus. Eu obedeci, irmão. Foi lá que eu conheci o amor da minha vida depois de Jesus. Aleluia. Estamos servindo a Deus juntos, mas Deus quer de nós coragem. Parar de brincar com o evangelho, parar de brincar com a palavra de Deus, parar de pregar um negócio, sair da igreja e viver o diabo dentro de casa, mas viver o evangelho, irmãos. Coragem para olhar para dentro de si e dizer: eu preciso mudar. O problema não são os outros, sou eu preciso de Jesus. De se jogar no chão e dizer: eu preciso que o Senhor ou me mude ou me leve, porque eu preciso ser transformado. Coragem para pedir perdão, coragem para ser alguém de Deus, coragem para não se conformar com o mundo, coragem para não deixar a frieza invadir a tua alma, coragem para não se deixar levar pelas influências malignas e negativas, coragem para dizer: eu vou viver o que Deus chamou-me para viver. Por quê? Porque tem um povo que está esperando alguém se levantar. Os 232 estão indo para a guerra, mas tem um povo que está esperando a vitória. Tem um povo que está lá atrás, esperando eles vencerem, esperando eles serem instrumentos de Deus, esperando eles voltarem com a notícia da vitória, porque senão a morte seria certa. Tem um povo te esperando. Tem famílias que estão lhe esperando. O que? Ter coragem de não se acomodar com o evangelho, mas viver o evangelho. De não acostumar a esquentar a cadeira da igreja, mas fazer a diferença para Jesus. Coragem para viver a vontade de Deus. Ficar na superfície espiritual é muito bom. Eu quero ver mergulhar. Para mergulhar tem que ter coragem de abrir mão do que for necessário, de renunciar, de dizer: Deus, eu não quero o Senhor como um passatempo ou um aliviador de consciência. Eu quero o Senhor como meu Deus, e se o Senhor é meu Deus, o Senhor manda e eu obedeço. Paulo, escrevendo a Timóteo, chega a dizer: Timóteo, eu não te dei, Deus não lhe deu espírito de temor, mas de denuedo, ousadia. Deus vai derramar graça sobre a vida de alguém aqui. Oh, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Não tem condição, mas tem coragem. Levanta essa mão abençoada. Orabacamandara sob anai. Não tem como, mas tem coragem.
O Senhor vai derramar sobre alguém aqui graça abundante. Não tinha condição, mas Ele vai dar. Não tinha como, mas Ele vai fazer. Por quê? Porque tem coragem de dizer: Deus, eu não quero o Senhor por um momento, eu quero o Senhor por toda a eternidade. A geração que Deus vai levantar é a geração que não vive para a sua glória, mas é a geração que glorifica a Deus. É a geração dos que não tem nome, é a geração dos que não são lembrados, é a geração dos que não estão buscando reconhecimento humano, é a geração daqueles que se preocupam apenas e somente buscar o Senhor. Eles são instrumentos de Deus. 1 Reis 20, 28, então o homem de Deus chegou e falou: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus de monte e não Deus do vale, eu darei esta grande multidão nas tuas mãos e sabereis que eu sou o Senhor. Irmãos, os jovens são instrumentos de Deus, mas ninguém lembra dos seus nomes. Tem um profeta, mas ninguém sabe o nome do profeta. Por quê? Porque o propósito de Deus aqui não era que nenhum homem fosse lembrado, a não ser que foi Ele que trouxe vitória para o povo de Samaria. A geração que Deus vai levantar é a geração que não busca a glória para si, é a geração que glorifica o nome de Jesus. Mas eu orei e curou, mas a glória de Deus. Mas eu preguei e Deus renovou, mas a glória de Deus. Mas eu cantei e o manto desceu, mas a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. Está na hora de deixar o eu de lado e começar a apontar para Cristo. A igreja que Deus quer levantar nesse tempo é a igreja que não se preocupa com o eu, com a terra, se preocupa em glorificar a Deus e apontar para a glória de Cristo Jesus. Por isso é tão difícil nós vivermos o evangelho, mas é tão prazeroso, porque vivendo a palavra, Cristo é glorificado. Fica de pé em nome de Jesus. Deus quer levantar uma geração aqui hoje. Samaria estava cercada, 32 reis e os seus exércitos, e eles estão desesperados, mas Deus estava dizendo: eu vou fazer livramento, vou trazer no meio de vocês. Quem vai ser? Os jovens. Quem serão os instrumentos? Quem não tem experiência. Quem serão os instrumentos que Deus vai levantar para lutar contra 32 exércitos, 232 jovens que não tinham experiência? Deus vai levantar você, meu irmão e minha irmã, porque Ele te chamou para esta guerra, é para guerrear. Eu creio que haverá um despertamento do céu nessa noite. Deus vai começar a incomodar pessoas aqui, porque não dá mais para estar no meio da guerra, mas com o braço, com a arma baixada. Deus está falando conosco: levanta a espada, guerreiro de Deus. Levanta esta espada, mulher de Deus. Vai para a guerra, que Deus quer lhe usar com livramento. Eu quero orar por alguém aqui hoje. Primeiro eu vou chamar os jovens aqui na frente. Vem você que tem 100 anos abaixo, oh glória a Deus. Vem para cá, pega na mão aí desse jovem, vem. Oh glória a Deus, e nós vamos orar por esses jovens. Deus vai lhe levantar com graça. Aleluia, vem para cá, nós vamos orar. Mas também quero convidar você que quer ser um instrumento de Deus nesse tempo, você que sabe que não tem condição, mas tem coragem para dizer: Deus, eu quero fazer aquilo que o Senhor me mandou. Se você tem coragem de vir nesse altar, vem, mas vem orando, vem buscando a Deus. Só quem tem coragem de dizer: Deus, eu não quero ser só mais um crente, de dizer: Deus, eu não quero ser só mais alguém, eu quero fazer aquilo que o Senhor me mandou fazer. Aleluia. Levanta essa mão e começa a orar. Fale com Deus. Fale com Deus. Você que não veio neste altar, fale com Deus também.
Aproveite a oportunidade que o céu está lhe dando agora. A oportunidade de se disponibilizar. O Senhor está falando: eu não estou buscando aparência, eu estou procurando homens e mulheres que tenham coragem. E mandaga celebequi besou tequesse amacai. Em o nome de Jesus, vem, meu irmão e minha irmã. Não importa quantos anos tu tem de crente, se foi agora ou se faz 50 anos, Deus está lhe chamando, guerreiro, porque não é tempo de baixar as mãos, não é tempo de esmorecer na fé, é tempo de se levantar. Jesus está voltando, o noivo está às portas. O tempo que nós temos não é amanhã, é agora. Se você pode, homem com homem, mulher com mulher, abrace alguém aí. Você que está na nave também, em nome de Jesus, abrace alguém. Se for casado não tem problema, mas abrace alguém. Nós vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Vamos orar, os obreiros com liberdade para orar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abre essa boca e comece a dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu me rendo, eu me disponibilizo. Eu não sei como, mas eu tenho coragem. Mulher, assim te diz o Senhor, que não viveu nenhum por cento do que eu tenho. Eu te chamei para que tu seja minha pregadora. Por isso eu te capacito. Eu te levantarei para cumprir essa missão. Mas guarda teu coração, porque quem fará sou eu no meu tempo. Em o nome de Jesus Cristo, lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Só quero a ti. Que nada mais. Amasselebeca mandara soube a gaita. Nada além. Shimanda selebeque bofou de açai. Ele me simio que ações e nada além de ti. Shabracatoromosaia. Tua palavra diz que toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, ó Deus, do Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida e nem variação. Eu oro agora, derrama esta boa dádiva sobre nós.
Derrama esta virtude sobre o teu povo. Vai visitando agora esse homem, esta mulher que ora. Vai recebendo de Deus graça. Vai recebendo de Deus graça. Vai recebendo de Deus graça. Deus está derramando dons. Deus está derramando virtude. Ele te traz espírito de ousadia. Celebe comandaya. Erebasante comandaraçu. Shemanto levesse comandaya. Em o nome de Jesus, Ele te levanta com autoridade, sim. Ele te levanta com graça, sim. Ele te levanta. Creia, creia, e verás a glória de Deus. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti. E nada mais, e nada mais, nada além de ti. Cantar de coração, leva-me ao primeiro amor. Eu abro o meu coração pra ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração pra ti. Oh, e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, e nada mais. Elevagarassore queremandaia. Levanta a tua mão para o alto nesta noite. Elei secou biadai. Que mandai seleverkish evrok samok atesiofo. Andaga se amandaragasoti e queremandarasu. Recebam a minha graça, diz o Senhor. Que recebe odai. Elebendasse que teres e foque atamarras yadaia. Que andai. Eu sou aquele que renova o cansado, que mandaraçu. Eu sou aquele que levanta o caído, que te sabe andaia. Eu sou aquele que te toma pela mão nessa noite e te animo outra vez. Elei que soube aqui andai. Chamagandara sobe camandaraçu que andaia. Receba a graça de Deus nesta noite.
Receba a graça de Deus nesta noite. Receba a graça de Deus. Receba de Deus. O que homem não tem porque não pode dar, receba o que é de Deus agora. Do alto da tua cabeça, a planta dos teus pés, o peso vai embora agora. Em o nome de Jesus, jugos estão sendo quebrados, cadeias estão sendo despedaçadas, porque Deus está te levantando com coragem. Adore a Deus por um minuto, adore a Deus. Vai, dá lugar ao Espírito de Deus, dá lugar ao Espírito de Deus. Ligo sabe o que consegue cantar, pois uma vez que eu coloquei, Deus, os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz, pois uma vez que eu coloquei. Só quem veio adorar declara isso aí. Nada mais me satisfaz, pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Dê o teu melhor aplauso misturado com glória a Deus aí. Oh, bendito Espírito de Deus. Oh, meu Deus, que toda honra e glória pertença ao Senhor eternamente. Volte ao seu lugar por um minuto mais. Quem foi abençoado nessa noite? Quem está cansado, diga amém. Olha aí, ó, pouca gente, hein? Eita glória. Mas não senta não, fica de pé, povo abençoado. Vou pedir para vocês orarem por mim agora, tá bom? Presbítero Luciano, nosso copastor, eu quero que vocês orem por mim. Terça-feira de madrugada já estou a sair, e eu sei que dentro do que temos orado serão desafios tremendos, mas nós estamos indo debaixo de uma palavra, como o nosso irmão leu aqui, falou, debaixo de uma direção em obediência ao Senhor. Nós estamos indo com recursos próprios, mas estamos crendo que o Senhor vai diante de nós. Posso contar com a oração de vocês? Glória a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Quero convidar aqui os obreiros e convidar a igreja. Estenda suas mãos em direção aqui ao altar, porque nós sabemos que o Senhor, para o Senhor, tudo que Ele determinou, tudo que Ele vai fazer, já aconteceu para o Senhor. Simplesmente nós vamos, em obediência, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, ungir e orar pelo nosso pastor, porque o que o Senhor tem para fazer, juntamente com o nosso pastor Marcelo, vai acontecer no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, cubra o teu filho, Pai, com unção, com graça, autoridade, com fogo do teu Espírito Santo, Pai.
Pai, assim como o Senhor nos tem ensinado, como igreja do Senhor, meu Pai, oramos, clamamos ao Senhor, meu Deus, com a unção do Teu Espírito Santo, Pai, nós pedimos ao Senhor, cubra o Teu Filho, as mãos, os pés, meu Pai, o deitar e o levantar do Teu Filho, meu Pai, como um profeta, meu Deus, como um pastor da seara do Senhor, meu Pai, para que a obra do Senhor, meu Deus, cresça, meu Pai, ali naquele lugar, meu Pai, não porque o Teu Filho está indo ali, meu Pai, mas porque a Tua presença, meu Pai, tem a onisciência, meu Pai. Por isso nós pedimos ao Senhor, cumpre, meu Deus, se faz cumprir a obra do Senhor, meu Deus, ali naquela missão, meu Pai, que o Senhor derrama poder e graça, meu Pai, para que nós venhamos, Deus, contemplar a ação do Teu Espírito Santo, papai. Livra, guarda, protege, meu Deus, ungindo e guardando o Teu Filho em Tuas mãos e em Teus braços, meu Pai. Como igreja do Senhor nós clamamos e pedimos que o Senhor unja o Teu Filho, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, meu Pai. Protege, pastora Ana Carolina, o Zay, meu Pai, o lar do Teu Filho, vai cobrindo em tudo, meu Pai, porque o Senhor é Deus e cumpre e é fiel à Tua palavra, meu Pai. Todos aqueles que crerem vão dizer amém, Jesus. Glória a Jesus. Amém, nosso pastor. Aleluia, muito obrigado, meus irmãos. Conto com a oração de vocês, que o Senhor cresça e que eu desapareça. Cantina hoje, cone, é cone mesmo? Cone de chocolate ou morango, apenas €1. Passa lá, abençoa a cantina. Que Deus abençoe a todos, semana abençoada para toda a família Defo Trofa, ô glória. Levanta a tua mão aos céus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a presença viva do doce Espírito Santo de Deus, sejam com todos os guerreiros e guerreiras que se levantarão nesta noite para obedecerem o Senhor. E quem crê e recebe tudo que foi ministrado, vai dar o amém mais forte de trofa, 1, 2, 3. Amém. Vá na graça e na paz, cumprimente alguém perto de você. Deus abençoe a todos os irmãos, uma semana de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Meu irmão internauta, obrigado por estar conosco, que Deus lhe abençoe. Que a presença de Deus esteja contigo, te fortalecendo e abençoando. Lembre-se, obedeça o que Deus manda, porque na nossa obediência encontramos em Deus respaldo. Deus lhe abençoe. Até terça-feira, 20 horas, grande culto de ensino da palavra de Deus. Pai do Senhor.